É com grande satisfação que hoje damos início a mais um projeto nosso de comunicação, de levarmos informação para a nossa sociedade. Hoje começamos o Em Pauta com André Bandeira, um podcast voltado a discutirmos tudo aquilo que são assuntos relevantes à nossa sociedade. Inclusão, acessibilidade, economia, empregabilidade, saúde, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa cidade de Piracicaba, à nossa região, enfim, a toda a nossa sociedade. E hoje, para a gente dar início a esse trabalho muito bacana, tenho o privilégio de ter aqui comigo, para a gente poder bater um papo, a nossa amiga Dani Plens. Dani, obrigado por ter aceito esse convite para participar desse nosso primeiro programa, desse nosso primeiro podcast, e a gente poder fazer esse bate-papo, onde, aliás, invertem-se os papéis hoje aqui. Hoje eu sou o entrevistado, né? A Dani vai me entrevistar aqui para a gente poder dar início a esse trabalho e vamos, a partir daí, começar a trabalhar todos esses assuntos que eu falei. Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, André, por estar aqui, por eu ter a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre gosto, que é me comunicar. E me sinto honrada de estar participando do seu primeiro podcast. Desejo, desde já, muito sucesso para essa caminhada desse programa e, mais do que isso, né, para toda aí a sua carreira. Como o André disse, hoje nós vamos inverter os papéis. Sou eu que vou, então, entrevistar você, porque nada mais justo do que no primeiro programa a gente está conhecendo um pouco mais do André. E hoje vai ser muito especial, porque a gente sabe que você, André, é uma figura pública aqui em Piracicaba, região, e agora já expandindo para o Brasil, se Deus quiser. Todo mundo te conhece, mas as pessoas não conhecem você, muitas vezes, na sua particularidade. Então, nós vamos fazer aqui um movimento de contar uma história da sua vida, para que a gente consiga entender um pouco quem é o André na sua essência e, a partir daí, também a gente discutir questões que são relacionadas ao seu papel na política. Então, exatamente por isso que a gente vai criar aqui primeiro uma conexão emocional para a gente conversar a respeito de você, André, na sua vida pessoal. Eu sempre falo que a pergunta mais difícil que tem para a gente fazer para alguém, uma vez me fizeram essa pergunta e eu senti dificuldade de responder. Na realidade, eu fiquei um pouco, confesso que, pensativa, né? Porque quando a gente pergunta quem é a Daniele, quem é o André, a gente fala, opa, que responsabilidade é essa a gente responder quem nós somos? Porque força-se, então, a gente resgatar um pouco várias memórias e vários momentos pelos quais a gente passa na nossa vida. Então, a minha primeira pergunta é uma pergunta geral, quem é o André? Né? Como foi a sua infância? Que valores você aprendeu que vem de casa antes desse cargo, né? Quem é o André? Que tipo de menino você era? Quem é o André? Obrigado pela pergunta, Dani, até porque eu concordo contigo. Principalmente a gente vivendo no meio político e exercendo uma função pública, eu vejo como extremamente importante a gente conhecer as pessoas, a gente saber não só o cargo político, seja o vereador, o deputado, o prefeito, enfim, qual a posição que essa pessoa ocupa, qual o partido que essa pessoa representa, mas quem é a pessoa, quais são os valores da pessoa, o que aquela pessoa tem como meta, como trabalho, como valores. E já indo para a tua pergunta, o André é um cara muito simples, é um cara que eu tive o privilégio de ter uma família e tenho uma família muito boa, muito próxima. Fui criado com valores junto aos meus pais, valores da nossa sociedade, referente ao trabalho, referente à educação, referente principalmente ao respeito para com o próximo. E isso são valores que, graças a Deus, eu pude aprender, aplicar na minha vida, e isso eu trago e vou levar
com certeza absoluta para todo o resto da minha vida. Então é um trabalho que a gente faz aí ao longo de toda a minha história. Fui uma criança normal, uma criança sapeca que aprontou com certeza lá atrás, mas ao mesmo tempo sempre fui aquele garoto que era, se não era o melhor, era um dos melhores alunos da classe, gostava muito de matemática, gostava muito de português, enfim, sempre era um dos primeiros a, a aprontar a lição, entregar a lição Era um pro menininho professor. nerd. Literalmente, na época não se usava, não vamos falar de idade, né, mas Ah, eu na, gostaria de saber, André, se você estava falando aqui, e eu fiquei curiosa para saber a data do seu nascimento, com o na, ano junto. na época a gente não usava esse termo, o termo nerd, né? Ele Não, acabou é vindo um isso. pouquinho depois. Mas era quase isso. Mas ao mesmo tempo que era um rapaz aplicado, uma criança educada ali nas minhas tarefas, etc. Tal, ao mesmo tempo gostava muito de me divertir, de participar do dia a dia com os meus amigos e, enfim, um garoto normal como qualquer outro. E ao longo da minha vida as coisas foram acontecendo, sempre tive a ideia de poder é, viver uma vida, vamos usar o termo assim, uma vida comum. Nunca me imaginei sendo uma pessoa pública, nunca me imaginei sendo uma pessoa que estaria nos holofotes vivendo a realidade que eu vivo hoje. Mas tudo foi acontecendo de uma forma aí natural, né? Algumas coisas de forma fácil, outras coisas de forma difícil, outras de forma muito difícil, Muito mas difícil. enfim, foram acontecendo. Eu nasci no ano de 75, no dia 6 de janeiro de 1975, dia de Reis, Dia de né? Reis. Para mim é uma satisfação muito grande. Hoje, né, tô no momento que estamos gravando esse podcast aqui, estou com meus 51 anos de idade e, graças a Deus, com muita saúde, podendo trabalhar pela nossa cidade, podendo exercer essa função que eu tive o privilégio de ser escolhido para exercer como vereador de Piracicaba. Mas comecei muito cedo, comecei a trabalhar, lá naquela época podia, né, hoje não pode mais. Tenho minha carteira assinada desde os meus 13 anos de idade, trabalhando no comércio junto com a minha família. E isso também foi uma coisa que me ajudou muito na formação do meu caráter, na formação da minha pessoa, dos meus valores, junto com tudo aquilo que meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, eu sou a raspa do tacho, como falava ali, né? Eu sou o caçula da turma, e isso me ajudou muito nessa formação, começar a trabalhar desde cedo, começar a poder ter contato com pessoas desde muito cedo, e isso foi muito bacana para poder dar esse start aí e nesses valores, nessa questão de como lidar com a vida. Você praticamente somos da mesma geração e eu também vejo dessa forma, né? Que quando a gente começa a trabalhar logo cedo, eu comecei a trabalhar bem cedinho, a gente assume uma responsabilidade perante a vida e uma seriedade de encarar e de agir, né, nesse percurso da nossa vida que é peculiar, se a gente for fazer uma comparação entre as gerações. Mas, André, a gente vai chegar aqui num ponto meio profundo da nossa conversa, já que estamos falando, né? Você falou um pouquinho da sua infância e eu não sei quando aconteceu, mas eu sei que a cada lembrança que a gente compartilha, a gente vai entendendo as lutas que a gente carrega, a gente vai entendendo situações, momentos difíceis, renúncias silenciosas, sonhos que se vão e sonhos que vêm, tá? Só que acho que aconteceu com você um acidente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, desse acidente. Eu sei que isso não te incomoda, que é algo que você fala, acredito que com naturalidade. Para quem é seu telespectador, a gente sente assim, até fica um pouquinho com friozinho na barriga de perguntar, Imagina. mas
Como hoje é o primeiro programa e o objetivo principal realmente é o nosso telespectador te conhecer, então eu acredito que seja importante você falar um pouquinho para nós desse momento que você viveu. Dani, para mim é tranquilo falar a respeito da questão do acidente, até porque esse ano aqui fazem 30 anos, completam, no ano de 2026, completam 30 anos que eu sofri esse acidente. Eu tenho mais anos de cadeira de rodas do que andante. E assim, obviamente, né, ninguém consegue falar, não dá para se falar que uma coisa como um acidente como esse na vida de uma pessoa é uma coisa simples, é uma coisa fácil. Não. Existe o André, com certeza, antes do acidente e existe o André após o acidente. E também falo que é importante a gente conversar a respeito disso, até por conta da função pública que eu exerço já há algum tempo. Infelizmente, tem muita gente é, que, vamos falar assim, tem muita gente até maldosa que mistura as coisas, inverte, coloca coisas dentro do assunto que não tem nada a ver. E, enfim, esse acidente aconteceu em 1996, no dia 10 de junho de 1996. Foi um acidente de trânsito causado por um outro motorista que estava dirigindo embriagado, passou no sinal vermelho, acabou batendo no meu carro. Nesse acidente eu acabei tendo uma fratura no pescoço, quebrei o pescoço, lesei a sexta e a sétima vértebra cervical, tive uma lesão na medula, onde eu perdi os movimentos e perdi a sensibilidade do meu corpo. Para um garoto na época que tinha 21 anos de idade, aconteceu um acidente como esse. Não posso nem. Mensurar, Não tem é nem difícil como mensurar. falar que não é terrível. Com certeza foi uma situação terrível que eu vivi. E quando eu falo que algumas pessoas misturam as coisas, né, usam de maldade para tentar distorcer o assunto, teve gente que, principalmente após eu começar a exercer a função pública, teve gente que começou a falar, não, o André tinha bebido no dia, o André tinha consumido outras coisas, tal. Não existe nada disso. E tá aí todo o processo que correu após o acidente, todo o meu prontuário médico que está aí para relatar tudo como aconteceu. Não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica no dia, ao contrário de quem causou esse acidente. Na época eu namorava uma moça, tinha acabado de deixar ela na casa dela, estava voltando para minha casa, justamente porque no outro dia de amanhã ia ter um jogo de futebol de manhã com os meus amigos. Tá marcado com os meus amigos na porta da minha casa. Minha família tinha uma chácara aqui na cidade e a gente ia jogar bola. E infelizmente esse outro dia de manhã não aconteceu, né? No outro dia de manhã eu estava na UTI do hospital lutando pela vida por conta desse acidente. Como eu falei, causado por uma outra pessoa. O acidente foi aqui em Piracicaba mesmo, no centro da cidade, ali no cruzamento da Rua Voluntários com o Armando Salles de Oliveira. E o que eu me lembro do acidente? Muito pouca coisa. Me recordo que a hora que eu estava na Rua Voluntários, né, eu ia cruzar Armando Salles, e no momento que eu ia cruzar, eu lembro que o sinal estava verde para mim. Conforme eu estava chegando, não estava em velocidade, estava devagar. Conforme eu fui chegando no cruzamento, eu fui olhando à esquerda, vi um carro parando no cruzamento, porque estava fechado para quem estava na avenida. Conforme eu fiz o movimento de olhar para a direita, para outra pista, eu só vi o clarão, que era o farol do carro, e aí Mais nada. já apagou tudo. Eu fui acordar só no hospital depois, já ali num momento ali entrando para UTI, e que aí as coisas foram se desenrolando, né? Foi um momento bastante difícil. A minha família já estava no hospital ali. Eu lembro de ouvir a voz da minha mãe, do meu pai, e já me levando para o pessoal já me levando para UTI. E enfim, era uma coisa muito complicada, porque
era uma mistura, era dor, era medicamento que já tinha sido injetado em mim ali, e enfim, já era um início da luta ali pela sobrevivência. Eu sinto muito pelo que aconteceu, André. E então, duas coisas assim, né? Muito me entristece a gente saber que ainda hoje persistem os acidentes relacionados às pessoas que se alcoolizam e que, sem responsabilidade nenhuma, saem pelas ruas. Então, essa é uma questão assim Infelizmente. que, olha só, o acidente aconteceu há mais de Há, 20 há anos, 30 anos 30 atrás. anos, e parece que as pessoas, a sociedade não evoluiu nesse sentido, pelo contrário. E aqui também em Piracicaba, uma coisa que me chama bastante atenção é o número de acidentes que ocorrem, Terrível. por diversos motivos, mas a gente tem os, né, trânsitos e número de acidentes que, se comparado às outras cidades do interior, a gente vê que é complicado aqui, né? Piracicaba é uma das cidades que tem mais mortes no trânsito, além de todos os outros acidentes que não geram uma morte, mas geram uma sequela, como no meu caso, geram outras situações, e infelizmente é uma coisa que a gente tem que mudar para ontem. É uma coisa que eu trabalho muito, faço palestras, falo a respeito do assunto, para a gente trabalhar a prevenção, mas infelizmente ainda a gente tem aqui em Piracicaba como você falou muito bem, um dos trânsitos mais violentos do Brasil. André, fica uma ferida emocional, não fica? Total. Você trabalha isso? Você faz análise? Como que você se policia? Você tem um autocuidado relacionado a essa questão psicológica do que aconteceu? Porque fica o trauma, né? Com certeza. Fica para você, fica para a família, enfim. Foi uma situação extremamente difícil lá atrás, como falei para você, Dani. E difícil não só para mim, difícil para minha mãe, difícil para o meu pai. Cada um, obviamente, enfrenta de uma forma, né, a situação. Difícil para os meus irmãos, para os meus amigos próximos. E quando eu falo em amigos, quando acontece uma coisa como essa, inclusive acaba sendo um filtro na nossa vida, né? Porque nesses momentos difíceis que a gente vê quem é amigo, quem é colega e quem tá ali só para de repente aproveitar de alguma situação, né? E eu posso falar com muita propriedade para você, Dani, que ali eu pude ver realmente quem é amigo, porque amigos eu tenho o privilégio de ter alguns e dá para contar nos dedos de uma mão só. Mas graças a Deus eles são realmente amigos firmes, podem morar próximo a mim, podem ter contato diariamente comigo ou não, podem morar em outra cidade, em outro estado, em outro país, mas amigo é aquele cara que a hora que você liga, a hora que você manda uma mensagem, ele tá ali Ele está ali. para estar do teu lado, o que você precisa, e vamos lá, vamos fazer acontecer. A minha mãe sempre teve do meu lado ao longo de todo o período ali, desde o primeiro dia que eu entrei no hospital até quando eu saí, ela ficou comigo todos os dias, todos, todos, todos. Meu pai dando toda a retaguarda para eu poder passar por aquele momento difícil, aquele momento de, primeiramente, né, eu sobreviver ao acidente, eu passar pelos dias de UTI ali e tudo, depois entrar numa reabilitação, começar o trabalho de reabilitação, enfim, da sequência a tudo isso. Meus irmãos conseguiram conciliar também o trabalho com estar ao meu lado, estar ao lado da minha mãe, estar ao lado do meu pai. E graças a Deus conseguimos passar por isso. Foi um tempo aí fiquei internado aproximadamente 30 dias aqui em Piracicaba, foi uns 10 dias de UTI, depois mais um tempo no quarto me recuperando da cirurgia. Depois acabei tendo algumas complicações, infecções ali e tudo. E aqui em Piracicaba não estava dando sequência no tratamento. Eu precisei ser transferido para São Paulo. Em São Paulo fui para o Hospital das Clínicas. Lá resolveu-se primeiramente essa questão de infecção, tudo aquilo que estava
estava acontecendo e fiz uma segunda cirurgia em São Paulo. Graças a Deus tudo correu muito bem, as cirurgias ocorreram muito bem e logo em seguida já emendei ali a sair do Hospital das Clínicas e fui para a ACD para iniciar o meu processo de reabilitação. Nesse ponto, desculpe interromper, André, Imagina. mas eu acho que o que você vai falar agora é aquela questão de que quando você fala que você foi para a ACD, é uma virada de chave na sua vida, porque você sai do hospital num outro contexto, numa outra realidade. Acho que deve ter demorado para você assimilar tudo isso. Total. Porque a partir dali, você começou de fato a viver uma outra vida. É um outro André, se é que eu posso dizer assim, que se faz a partir do momento que sai do hospital. Até voltando um pouquinho para trás, enquanto eu estava aqui na Santa Casa de Piracicaba, quando eu fui pro Hospital das Clínicas, eu tinha assim até um certo, você falou da questão de fazer um acompanhamento psicológico, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu tinha um bloqueio muito grande quanto à questão de entrar uma cadeira de rodas no quarto, porque eu não aceitava a situação. Apesar de eu não ter, naquele momento, do pescoço para baixo, do local onde aconteceu a lesão, do pescoço para baixo eu não tinha movimento nenhum do meu corpo. Eu mexia praticamente os olhos, nem a voz, como a gente está podendo conversar aqui agora, nem a voz eu conseguia colocar para fora, porque os pulmões estavam comprimidos pela musculatura que não funcionava. E isso me dificultava muito, né, aquela nova realidade. Mas eu não aceitava uma cadeira de rodas porque, para mim, eu ia sair dali andando. Tem uma passagem até ali que a minha mãe sempre lembra, que eu pedi para minha mãe trazer os meus chinelos, né, que eu a qualquer momento ia levantar da cama e eu precisava do meu chinelo ali para poder sair andando. E isso para ela doeu demais ouvir essa situação, porque além disso, né, tanto para ela como para o meu pai, foi colocado que pelos médicos aqui de Piracicaba, que chamaram ele de lado ali, eles de lado fora do quarto, e colocando, olha André, olha pai, mãe, adaptem a casa de vocês, adaptem a vida de vocês, porque o André a partir de hoje nunca mais vai sair de uma cama. O André nunca mais vai ter movimento, ele vai viver, ele está com a cabeça boa, mas o corpo nunca mais vai funcionar, então ele vai estar numa cama para o resto da vida dele. Então adaptem a vida de vocês. Um pai e uma mãe ouvir isso não é um negócio nada não fácil, dá pra descrever, né, André? E obviamente que não falaram isso para mim naquele momento. E Uhum. que ótimo que não falaram para mim, porque eu continuei acreditando que eu ia voltar a andar, que eu precisava batalhar, eu precisava correr atrás. E aos poucos as coisas foram acontecendo, né? Começou a aparecer um pequeno movimento nos dedos, depois no braço, e devagarinho a coisa foi evoluindo, mas lógico, tudo isso de forma muito dolorida emocionalmente, fisicamente. Lembro que tiveram algumas cenas que me marcaram muito. Uma determinada tarde no hospital, estava deitado na cama e vi uma mosca pousar assim na minha barriga. A cama estava um pouquinho levantada e eu não tinha movimento do braço, das mãos, para poder tocar aquela mosca. Você não tem ideia, Dani, o que aquela cena doeu para mim. O que aquilo ficou marcado para mim de uma simples mosca que estava ali e eu não tinha o poder de tirar aquela mosca dali, não tinha força para soprar a mosca. E isso me marcou e foram coisas que foram se somando e me motivando cada vez mais a buscar. Não, eu preciso me reabilitar, preciso me recuperar, preciso sair dessa situação. E as coisas foram acontecendo, como eu falei, alguns movimentos começaram
a voltar, né? E aí precisei ser transferido para São Paulo por conta dessa questão de saúde, mas esses movimentos foram voltando devagarinho e tal. O não ter o controle do corpo, não ter a sensibilidade do corpo, era uma coisa que doía demais para mim. Mas ter a minha família ao lado, ter os meus amigos ao lado ali era uma coisa que amenizava um pouquinho essa questão. E entrando para a reabilitação, difícil demais, né? Doía demais, tendo que sair da minha cama carregado, sendo colocado. A partir daí eu comecei a aceitar a cadeira de rodas, porque era a única forma de eu me deslocar ali, né? Me movimentar. Eu acho que a Mas própria realidade ali do seu dia a dia, acho que foi contando para você que não tinha mais o que fazer, né, André? Você sim, falou assim que foi bom seus pais não terem comentado. sim, sem dúvida. Então essa omissão veio no momento certo, mas ao mesmo tempo depois dessa realidade, de uma rotina nova que foi constituída na sua vida, que você foi assimilando, que você foi entendendo tudo o que aconteceu. Não, com toda certeza. E aí já no ACD, fazendo a reabilitação, mas sentindo ali toda a dificuldade, não tendo, como eu falei, os movimentos ainda do corpo. Assim, imagina a situação, né, para um jovem de 21 anos, bravo, bravo, bravo com aquela situação. E me recordo que num dos primeiros dias que eu desci como se chamava, de arena, ali, né, que era o local onde todo mundo fazia a reabilitação, eu desci ali para a arena e estava aguardando o horário de iniciar a minha fisioterapia, e eu bravo, triste, nervoso com aquela situação, sentado na cadeira de rodas. E de repente chega um senhor e senta do meu lado, um senhor simples, humilde e sorridente, brincando com todo mundo, fazendo piada ali do jogo de futebol com um, com o outro, tal, do jogo de futebol do final de semana, tal. Ah, seu time perdeu, meu time ganhou, isso, aquilo. E aí ele sentou do meu lado, me cumprimentou, e aí a hora que eu olhei, eu vi que ele não tinha as duas pernas. Ele estava com duas próteses e estava indo lá para fazer a fisioterapia também. E a hora que eu vi ele com as duas próteses, tirando as duas próteses, colocando de lado e sorrindo, brincando com todo mundo, conversando, eu falei, meu, do que eu estou reclamando aqui? Do que eu estou chorando? Por que eu estou reclamando para Deus, reclamando com a minha família e ficando bravo com essa situação? Eu estou aqui, as minhas pernas estão aqui, o meu corpo está inteiro, não está funcionando, mas está inteiro e tenho a chance de me recuperar. Esse senhor nunca mais vai ter as pernas dele de volta. Eu tenho que honrar a, a vida que me foi preservada, que Deus me deu essa oportunidade de poder sobreviver, poder passar por essa situação e estar com o meu corpo intacto, e vamos batalhar, vamos lutar, vamos fazer a fisioterapia, vamos fazer tudo que está ao meu alcance para poder me recuperar. Acho que dá aquela virada de chave dentro da sua própria realidade. E com certeza, André, não foi por acaso, né? Nada é por acaso, Nada, com toda nada. certeza aquilo ali E esse foi senhor colocado veio naquele aí como uma momento. mensagem da vida, né? Para ir te Exatamente. mostrando dentro de uma outra realidade na qual você estava vivendo que existem realidades piores. Com toda certeza. Mas, André, pensando um pouquinho então nesse momento da sua vida muito difícil, que eu não sei nem expressar com palavras, contanto que houve uma quietude aqui, porque realmente é algo que a gente não consegue mensurar o que você passou. E não tem palavras para, a não ser que venham de você, né? Mas todo momento de luta faz com que a gente também, com que a gente se eleve, com que a gente tenha força,
que é isso que eu percebo em você, vendo você, quem você é hoje e o que você se tornou. Eu não sei se eu estou errada, mas eu acredito que, agora falando um pouquinho da política na sua vida, trazendo para esse contexto de hoje, eu acredito que o André de hoje, com certeza, ele é a força de todo o sofrimento do André que viveu o que viveu. Então, eu não acredito que as coisas tenham acontecido sem um pequeno plano de Deus. Falando agora um pouquinho de Deus, né? Que eu acredito que a gente passe por essas coisas e a gente fique um pouco até, abre aspas, revoltado, enfim. E que depois o tempo passe e a gente vai tendo percepções distintas, né? Então, eu acho que, pensando um pouco em você hoje, André, você é o que você é por tudo que você passou também. Essa força que você tem. E esse afinco que você tem com a política. E de pensar nessa questão de acessibilidade, que há 30 anos atrás, eu acho que o contexto era diferente. Totalmente. Tá? E isso é muito importante de discutir. A gente vai falar um pouco sobre você na política. Então, vamos dar uma virada de chave aí, que acho que é determinante do seu passado, né? Como que surgiu a decisão de você entrar na política? Você teve medo de se expor? Qual foi o maior preconceito que você enfrentou ali dentro, né, da política? O que te motivou a continuar, mesmo diante dessas dificuldades? Estou fazendo uma sequência aqui, mas você dá o contexto da resposta. Se você entrou na política por poder ou por propósito, o que você pensa a respeito disso, André? Olha, Dani, pegando esse gancho, o André de hoje, né, é a somatória, vamos dizer, de todos os valores aos quais eu fui criado com a minha família ali, de respeito, de trabalho, de dedicação, Quando né? você fala isso, só vou fazer uma observação super interessante. A gente separa os papéis sociais que a gente desempenha na nossa vida, eu sempre falo. Existe um pensador que ele discute essa questão das máscaras sociais. Sim, nós desempenhamos vários papéis na nossa vida, mas eu acho importante, nesse podcast inicial, a gente está falando de você, André, pessoal, porque a sua própria resposta nos mostra que, na política, a essência do que você foi e do que você é, do André, honesto, ético, íntegro, que busca efetivamente pelos direitos das pessoas, tem muito a ver com o André pessoa. Com toda certeza. E eu acredito que na política seja assim. A gente não é o que a gente veste como persona só. A gente é a nossa essência. Então a sua fala, desculpa interromper, Imagina. mas é bem interessante porque ao mesmo tempo que a gente separa os contextos, a gente vê o quanto você reflete na política hoje essa sua essência de André que você acabou de comentar. Então, como eu estava falando, o André hoje ele é moldado pelos valores da minha formação, tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais, com a minha família, e forjado a ferro e fogo com tudo isso que aconteceu na minha vida, com esse acidente, com tudo que eu tive que aprender, com tudo que eu tive que reaprender a viver, reaprender a lidar. Obviamente que nem tudo foram flores, tiveram momentos extremamente difíceis, momentos de pensar bobagens, pensar, poxa vida, por que tanta dificuldade, por que isso acontecer comigo, o que eu fiz para isso eu merecer acontecer isso comigo. Só que vai chegando num ponto, Dani, que aí a gente vê que do que adianta eu ficar reclamando? Eu ficar aqui perguntando para Deus o porquê que isso aconteceu comigo, ou pô, tanta gente fazendo tanta bobagem aí fora, etc, tal, e um acidente desse vem acontecer comigo.
Então não adianta, eu chegou num determinado momento que deu para ver que não adiantava nada eu ficar reclamando da vida, ficar questionando a Deus, ficar perguntando o porquê. E não, vamos lá, vamos correr atrás, vamos dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu tenho de potencial, vamos fazer aquilo que eu posso fazer. E E esse momento como é o momento que você entra, então, no cenário político. isso, e aí assim, e somando tudo isso, a questão de começar a conhecer inúmeras outras pessoas que viviam realidades semelhantes às minhas e na grande maioria das vezes muito piores do que as É porque minhas. parece que você estava vivendo um mundo, a gente vive um mundo à parte. Quando acontecem coisas com a gente, Sim, e, você entra num outro mundo, não, né, e André? principalmente pessoas que eu ainda, às vezes para algumas pessoas pode até soar estranho eu falar isso, mas eu ainda assim, com tudo isso que aconteceu, eu ainda tenho que me considerar uma pessoa privilegiada por Uhum. ter uma família por trás de mim, por ter uma situação da minha família socioeconômica que me proporcionou fazer uma reabilitação, coisa que a grande maioria das pessoas não tem. As famílias acabam se desmantelando no momento que acontece um acidente como esse. O pai vai para um lado, normalmente a mãe que assume toda essa questão. Os amigos, comigo aconteceu, na grande maioria dos casos acontece, dos amigos sumirem. Então, assim, as coisas vão acontecendo de uma forma que precisamos encontrar o caminho. E tendo essa questão de conhecer outras pessoas, vendo a dificuldade dessas pessoas, isso me motivou e muito no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso buscar uma melhora, não para mim, mas para a nossa sociedade. O que eu posso fazer a mais? E aí que eu comecei a ver, comecei a participar de conselho municipal, comecei a participar de um movimento que era a Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência. E, além disso, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso... E aí que a gente encontrou, falei, de repente na política é um caminho que eu posso de repente fazer mais pela nossa sociedade. Que foi Só que quando, André? só Sim. que eu nunca tive ninguém político na minha família, Tá. nunca imaginei participar da política, não tenho Interessante. padrinho Político. político, não tinha ideia como é que era participar da política. E aí o meu acidente foi em 1996 e isso mais ou menos em 1999 eu comecei com essa questão e falei, não, vamos correr atrás, vamos buscar, vamos fazer acontecer. Mas antes disso, eu chamei a minha família e, como eu falei, né, não tinha ninguém político na família, eu chamei a minha família para conversar, para pedir a autorização para eles se eu podia participar. Porque a partir do momento que eu entrasse na política, não era só o André, Muda era a tudo. família. Eu Uhum. estava colocando o sobrenome da família Entendo. no meio político. E ali todo mundo preocupado, com receio, etc., se eu ia aguentar, etc., tal. Mas todo mundo concordou e todo mundo abraçou, com certo receio, mas abraçou. E no ano de 2000 eu participei da eleição com meu pai me apoiando muito, minha mãe me apoiando muito, meus irmãos sendo meus principais cabos eleitorais. Não consegui a eleição, mas tive um resultado super bacana e com aquele resultado eu falei, eu preciso honrar todos esses votos que eu tive e preciso continuar, preciso seguir com esse caminho que eu acredito que é o certo para a gente poder realmente buscar o que for melhor na nossa sociedade em termos de acessibilidade, em termos de inclusão, em termos de levar tudo isso que eu tenho em mente de respeito para com o próximo, para a nossa política. Que linda a sua história, André. Olha só, hoje você é um dos vereadores mais votados da cidade. O que isso representa para você, André? Uma responsabilidade do tamanho do mundo, uma Enorme. responsabilidade gigantesca, Sim. mas que hoje em dia eu tenho o maior prazer em poder representar essas pessoas e, obviamente,
representar não só essas pessoas que votaram em mim, mas a partir do momento de eleito, eu sou um representante de toda a cidade de Piracicaba. Então, independente se a pessoa votou em mim ou não, até porque eu não tenho como saber, porque o voto é secreto, mas sendo um dos candidatos Eu já mais votei em votados da você, só para cidade, você saber. muito É obrigado, verdade. Eu obrigado votei pela em você. confiança. Que bacana. E então, assim, essa responsabilidade é muito grande e procuro exercê-la assim com muita responsabilidade, com muita sabedoria, conversando muito com a minha equipe, conversando com a minha família, conversando com a minha esposa, que é a Dulce, que está Que não sempre do meu falamos de lado, Dulce. Eu estava mas precisamos quietinha falar aqui. muito. A Dulce participa no dia a dia das minhas atividades, está sempre comigo, está sempre dando pitaco, está sempre dando opinião, sempre me ajudando ali nas Ela é sua decisões que a mentora, gente vai né, tomar. André? Dulce é sua Ela, mentora, né? Sua eu deusa sou, mentora. eu sou suspeito para falar porque ela me ajuda e muito no meu dia a dia. E tudo isso, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande e que, graças a Deus, desde, como eu falei, na minha primeira eleição, em 2000, eu não consegui esse resultado, mas em 2004 eu consegui a eleição já com uma votação muito expressiva e de lá para cá foram reeleições sucessivas. Hoje tenho o privilégio de falar que, com muito respeito, exerço meu 6º mandato consecutivo como vereador na cidade de Piracicaba e buscamos aí até alçar novos voos aí. A gente quer levar esse trabalho para uma esfera maior. Estou me colocando Sim. como pré-candidato a deputado estadual nas eleições desse ano de Acho que tem 2026. muito o que fazer aqui em Piracicaba, Com com toda certeza, certeza. em Piracicaba, na nossa região, no nosso estado. E pensando um pouquinho no seu potencial, em tudo que você já fez por Piracicaba, eu acredito que isso tenha dado uma vontade em você de se pré-candidatar a deputado estadual. Nos próximos podcasts em pauta com André Bandeira, eu acredito que durante as temáticas você vai dando esse gostinho para nós, para os cidadãos, para entender um pouquinho dos seus objetivos futuros, dos seus propósitos relacionados a essa pré-candidatura de 2026. Mas a gente vai finalizar esse podcast, com certeza, com esse gostinho de quero mais, de saber um pouquinho a respeito dessa sua decisão e um pouquinho dos seus propósitos, para a gente fechar o nosso primeiro podcast em pauta com André Bandeira. Dani, na verdade não é uma decisão só minha, principalmente é uma quantidade muito grande de pedidos que a gente recebe das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que acompanham o meu trabalho no dia a dia, dos meus eleitores, das pessoas que acompanham as minhas redes sociais, nos pedindo justamente para ser esse representante da nossa cidade, da nossa sociedade, levar esse trabalho de Piracicaba para outras cidades, para outras regiões, levar isso para o nosso estado. Como você colocou muito bem, tem muita coisa que precisa acontecer em Piracicaba, mas tem muita coisa que precisa acontecer em toda a nossa sociedade. E ao longo de todo esse trabalho que eu tenho, toda essa trajetória que eu tenho, toda essa experiência que a gente conseguiu acumular ao longo desse período, tenho certeza que a gente pode colaborar e muito. Nesse momento inicial aí a gente está colocando o nosso nome para avaliação como para essa pré-candidatura a deputado estadual e estamos desenvolvendo, estamos conversando com muita gente e tenho certeza absoluta que, sendo a vontade de Deus, a gente vai seguir Amém. em frente e vai enfrentar mais essa batalha com muito afinco e, tendo ele à frente, com certeza absoluta, vamos ser vencedores aí nessa empreitada, para a gente poder, com certeza, ter a participação das pessoas, ter aí levar esse trabalho à frente e fazer acontecer pela nossa cidade, pela nossa região e pelo nosso estado. Comecei o nosso programa falando de um livro que se chama 100 Anos de Solidão. Vou te presentear com 100 Anos de Solidão
tá bom? Obrigado, Porque Dani. é muito bacana a gente pensar um pouquinho na sua realidade, no que aconteceu, enfim. Dulce, passo para você depois o livro, se não encontrar com o André nos próximos dias, para a gente fechar, para dizer assim um pouquinho que a memória, ela não é uma simples recordação na nossa vida, né, André? A memória, ela é um fundamento da nossa identidade, da nossa consciência, da nossa existência humana. Gabriel Garcia Marques diz isso nesse livro. E é por isso que eu estou retomando. Então, você rememorar não é só um ato de reconstrução, mas ele é um ato de renascimento, que gera na gente modelos, que nos aproxima e que nos conduz às decisões da nossa vida. Então, André, eu finalizo esse podcast, que é seu, em pauta com André Bandeira, agradecendo você por compartilhar com generosidade, com transparência, esses capítulos da sua vida pessoal e profissional, e te desejando boa sorte nesse programa, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito maravilhoso, que você vai trazer pessoas com histórias interessantes, e na sua pré-candidatura ao longo desse ano, muito boa sorte, e obrigada mais uma vez por dar a oportunidade de eu estar aqui te entrevistando nesse primeiro encontro. Eu que tenho que Estou muito agradecer, Dani. feliz. Obrigado muito por ter Obrigada, Dulce. Desculpa, aceito. não sei se podia fazer isso. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui fazendo esse primeiro programa, fazendo esse bate-papo. E é uma honra para mim poder estar conversando contigo, falar um pouco da minha história, contar um pouco falar um pouco do André pessoa, do André profissional, e me colocar à disposição, falar um pouco mais da gente. Enfim, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast em pauta com o André Bandeira. Logo, logo, com certeza, a gente vai estar aqui com novas conversas, trazendo tudo aquilo que é de interessante para a nossa cidade, para a nossa região, para a nossa sociedade.